Bom, boa tarde. Acredito que a gente já deve estar no ar. Sim, já estamos aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais uma live da nossa série Peregrinando em Casa. Hoje, com bastante alegria, a gente está aqui com o nosso amigo e padre Manuel Joaquim, que já foi pároco nosso de muitos anos. Não sei se você sabe, mas, inclusive, foi ele que deu o nome Sacratur. Então, realmente é uma pessoa que temos uma estima e um carinho muito grande. Seja bem-vindo, padre. E como todas as nossas apresentações, as nossas lives e nossas reuniões, sempre iniciamos, então, com uma oração. Então, nós vamos também iniciar essa live com uma oração. E como eu estou com o padre, dessa vez eu vou me dar o direito de não fazer a oração inicial e vou passar para ele. Seja bem-vindo, padre Manuel. Vamos iniciar, então, com a oração. Oi, Larissa. Oi, queridos. Na verdade, eu nem sou clericalista. Podia até deixar você fazer a oração, que eu ficaria extremamente confortável com isso, que as minhas ideias teológicas são bem renovadas nesse sentido. Mas será um prazer para mim também começar essa live com uma oração. E a minha oração, Larissa, eu quero invocar a presença de Deus nesse nosso papo de meia hora. Eu quero que Deus cubra com o seu manto todos aqueles que estão sintonizados com a gente, que vão entrar ainda ao longo desse tempo. Que o Senhor dê uma paz interior, que é isso que nós precisamos. Que o Senhor dê uma coragem, um ânimo e, principalmente, uma esperança. A esperança cristã é como alguém navegar no mar de tormenta, um mar agitado durante a noite, mas saber que existe algures um porto seguro, saber a direção, porque a esperança cristã ela vem das certezas bíblicas, então a gente sabe o norte, um GPS, mas que essa esperança nunca falte a cada um de nós. E acho que essa é a diferença dos ateus para os crentes, na verdade, para os que creem, que o Senhor dê essa esperança, essa fé para nós, que a gente seja mais humano. Afinal de contas, é um período que tem estimulado muito essa proximidade com as pessoas, paradoxalmente sem abraçar, sem beijar, mas uma proximidade no sentido de saber o que elas precisam, que o Senhor Deus seja o norte da nossa vida, que nos faça olhar mais longe, que nos faça perceber que dias melhores poderão vir e que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a gente seja consolado por esse Deus nesse momento doloroso, inédito, de certa forma, para todos nós, que nós estamos passando. Por isso, tudo que está também acontecendo, e tendo em conta que na alegria e na tristeza a gente é convidado a louvar a Deus, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E rezar, Larissa, rezar um Pai Nosso, talvez, já que o nosso tema de hoje é oração, um Pai Nosso para que Deus acolha os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos sonhos, tribulações, tudo. O Pai Nosso não tem um pedido especial. O Pai Nosso é a entrega da nossa vida a Deus, pedindo aquilo que, na verdade, é essencial para nós. Pão de cada dia, perdão para os nossos pecados e que Ele nos livre do mal, de todos os males. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Olha, eu acho que eu fiz uma boa de ter passado para você fazer a oração. Pelo menos assim começamos realmente com um momento mais de tranquilidade e paz espiritual. A gente vai, então, começar a pedir para você se apresentar, então. O Padre Manuel foi meu pároco quando eu era um pouquinho mais nova, né?
Na verdade, acho que talvez ano passado, retrasado, coisas assim. Talvez. Não faz nem 40 anos, Larissa. Não, não faz 40 anos. Eu tenho certeza que não faz 40 anos. E até porque amanhã eu tô fazendo 36 anos, né? Então, ó, já tô até Fala te dando para sério, gente. lembrar para me dar parabéns amanhã, tá? Gente. E eu Que queria Deus que você abençoe você. Amém, amém. E eu queria que você já contasse para a gente um pouco. Quanto tempo faz que você está aqui no Brasil? Quando que saiu de Portugal? Enfim, falar um pouquinho sobre essa sua mudança para a gente poder começar a falar da parte da nossa oração. Larissa, sou Manuel Joaquim. O nome é bem português, não podia ser mais melhor do que isso. Os Manuéis e os Joaquins, na verdade, eles são portugueses. E embora a criançada mais nova e tal não tenha esse nome, até porque as Manuelas em Portugal são muitas e os Joaquins também são bastantes agora a nível de crianças. É um nome que, de certa forma, voltou. Mas tudo bem. Antigamente, Manuel e Joaquim era muito frequente. Eu acho que na escola primária, 80% dos alunos era Manuel ou Joaquim, ou Manuel Joaquim. Era uma piada, né? Na lista de nomes, o Manuel e Joaquim era enorme. Nasci no norte de Portugal, bem pertinho da Espanha. A cidade maior, ali perto de mim, fica a 10 quilômetros da Espanha. Eu fico aí a 20 quilômetros da fronteira, Trás-os-Montes. Não é para me gabar, mas Trás-os-Montes é uma das regiões mais interessantes de Portugal. Está sendo desbravada agora, mas nós sempre tivemos um orgulho de morar lá. Tem uma serra grande que se chama Serra do Marão. E nós dizíamos, quando crianças, para lá do Marão, portanto, para Lisboa, mandam os que para lá vão, indo de Trás-os-Montes. E para cá do Marão, mandam os que cá estão. Uma graça, né? Uma terra de vinho, de azeite, uma terra bastante rica nesses produtos, frutos secos, etc. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, tenho 2 irmãs. Os meus pais ainda vivem, graças a Deus, com saúde, moram lá, ainda produzem o seu vinho, o seu azeite. Você já teve o prazer de os conhecer, né, Larissa? Sim, graças a Deus. Estudei num colégio em Braga, que é uma das cidades mais lindas de Portugal, durante 7 anos, o colegial. Foi um período muito rico na minha vida, período de construção da personalidade. Deixei a minha casa com 10 anos, com uma mala na mão. Naquela época não era tão anormal, mas também não era uma coisa assim... Larissa, se eu mudar aqui um pouquinho para mostrar uma coisa, onde é que eu estou, quem sabe, deixa eu ver aqui. Ficou bonito? Ficou. O pôr do sol? Ficou. Pode ficar. Pode ficar então, aí que tá bonito. Vou ficar um pouquinho aqui, que aí vocês veem aqui um pouco o pôr do sol em Florianópolis, onde eu estou neste momento, tá? E então passei em Braga, e de Braga eu fui para Lisboa, estudei na Católica Filosofia, e em 1987 eu vim atrás desse sonho de servir a Deus, servir as pessoas aqui no Brasil. Eu já conhecia a realidade brasileira pelos livros, entusiasta da Igreja Católica no Brasil. Eu vim em 87 estudar teologia, e aqui estudei os 4 anos de teologia, fui ordenado na minha terra natal, a minha ordenação, e os 25 anos de padre também, né, Larissa? Você estava lá, né, em Valpasso. Aí, nos 25 anos eu levei as pessoas para lá, né, daí. Inclusive com aquela mala, aquela famosa mala, Sim, que me acompanhou aos 10 anos, ela lá estava na escadaria do santuário, onde comemoramos 25 anos. Então, eu me ordenei padre aqui, fiquei 10 anos como padre nos Sagrados Corações, lá no Mato Grosso, aqui no centro de Londrina. Uma experiência muito bonita, um padre novo, descobrindo a vida de padre, inventando, sendo bastante criativo à luz daquilo que tinha estudado. A Diocese de Londrina também era um pano de fundo agradável para todas essas coisas que a gente inventava. Fui, nesse ínter, estudar em Roma, comunicação social, em 96, 97. E depois nós nos encontramos, Larissa, em 2000, já que o povo quer saber, em 2000 a 2002, eu fui o seu parco quando você era uma entusiasta adolescente. Portanto, você continua na mesma, assim, né? Agora mulher, mas tão entusiasmada quanto.
e nós nos encontramos lá na Imaculada Conceição. E aí, na década de 2000 até 2010, eu fiz várias experiências sociais, vim para Porecatu, aqui perto, fiquei 5 anos, e depois 10 anos lá na Santana, ali atrás do shopping, nos condomínios, Espírito Santo, Regina, e agora aqui em Floristops. Eu acho que o sol está se pondo lá ao longe, acho que está aparecendo legal, né? Tá bonito, bonito. Parecendo tá bem bonito. legal. Pode ficar aí que tá ótimo. Ainda mais para a oração que faremos, tá ótimo essa imagem. Se ficar escuro, eu vou lá para o Santo Antônio de novo, tá? Tá, perfeito. Bom, então vamos então entrar nessa questão de como que é a espiritualidade em Portugal. A gente já sabe que algumas tradições são diferentes, mas a gente gostaria de saber como que é a tradição da oração. Como que é a reza dos pais com os filhos, dos avós? Existe alguma oração diferente? Algum momento de oração diferente? Ou é como a gente está acostumado a fazer aqui? Lá. Larissa, o Geraldo, na exposição dele, fez uma ótima resenha histórica da Península Ibérica, da formação de Portugal, da conversão do reino dos suevos. Tudo começou quando os suevos, um povo bárbaro que veio lá do leste e tomou a região norte do Rio Douro, Braga, Galiza, e eles se converteram ao cristianismo. E ali começou praticamente a raiz cristã de Portugal, foi exatamente nesse momento. Portugal não diverge muito do resto da Europa, é um cristianismo que até ontem ou até hoje tem a Bíblia como ausente, um cristianismo que não prima muito pelo conhecimento bíblico. Os padres também demoraram para atualizar o Vaticano II, os padres idosos, e as pessoas ficavam, portanto, muito nas devoções populares, e ficavam muito na reza do terço, principalmente inspirados nas aparições de Fátima, que completaram 100 anos há pouco tempo. Então, essa geração do século XX do cristianismo foi muito influenciada por Fátima. Era raríssima a família que, depois da ceia, que é a janta para eles sempre ceiam, não terminasse a noite com as crianças dormindo em pé, a mãe, de vez em quando, uma varinha para acordá-las, e os Pai Nossos e Ave Marias meio misturado, enfim, um pouco atabuado, e ia e rezava-se o terço. Era um terço de devoção superficial, não tinha meditação do terço, não tinha meditação dos mistérios, e tinha, inclusive, uma peculiaridade que eu sempre mencionei em termos quase de humor. As pessoas, e talvez as pessoas até hoje ainda, acreditam que devem multiplicar os Pai Nossos. Então, cada morto um Pai Nosso. Cada morto um Pai Nosso, e na minha terra tinha muitos mortos. Então, quando a minha mãe começava a rezar por um morto e começava a descer a rua, eu imaginava para que rua ela vai agora, porque se for para a rua de cima, tem 20 mortos. Se for para a rua de baixo, tem 15 mortos. Então, só serão 15 Pai Nossos ou 20 Pai Nossos, porque era um Pai Nosso por cada morto. Isso foi assim durante anos e anos. Até as minhas irmãs também pensavam a mesma coisa. Pela alma do João, Pai Nosso, pela alma da Maria, um Pai Nosso. E aqueles 5 mistérios, entre aspas, ficavam baratos comparado com a quantidade do Pai Nosso que vinha depois dos 5 mistérios. Era uma graça. São orações que nem me recordo mais, Larissa, que eram rezadas, orações do anjo da guarda também, talvez semelhantes àquelas do anjo atual, o terço, e ninguém dormia, evidentemente, sem se benzer 1, 2 ou 3 vezes, sem fazer as orações, e isso era ensinado à criançada. Missa era obrigatoríssima ao domingo. Não ir na missa era um pecado gravíssimo, é óbvio, também pela Igreja Católica, né? Mas andávamos a pé para chegar na igreja, 3, 4 quilômetros, e, na verdade, era um programão também, porque ir na igreja você encontrava as crianças, os jovens, a praça tinha um boteco, e naquele boteco tinha os termossos, tinha as sardinhas, era um programão, mas a missa era extremamente formal.
extremamente formal. Nós estávamos no pós-Vaticano II, portanto, na década de 60, e eu disse que demorou muito para o Vaticano avançar. Os padres eram formais, inacessíveis. O padre determinava praticamente quantos filhos a pessoa tinha e se casava ou não casava, como é que era a educação da criança. O padre era, de fato, uma autoridade. Não é por acaso que aqui no Brasil nós ainda dizemos que em alguns lugares é o padre, o delegado e o prefeito, mas lá acho que era o padre acima de tudo. O padre a era uma nossa live de autoridade. sexta-feira, a guia estava com a gente, ela justamente disse isso, que não interessa a idade do padre, sempre vai ser o senhor padre. É como Sim, o realmente senhor um padre. respeito pelo senhor padre, né? Pela autoridade que ele exerce ali. Até a família. Às vezes trata de senhor padre, e em muitos tratam de doutor. Senhor doutor, o prefeito da minha terra me chama de ser doutor para cá, ser doutor para lá. Então, ser doutor é um tratamento que dão ao padre e senhor padre, não importa a idade. Hoje, evidentemente, mudou bastante essa performance do padre, das missas, mas na minha criação, na minha adolescência, o padre era essa pessoa rigorosa, dura com os paroquianos, falava grosso, como a gente fala hoje, na missa. Era um padre que cobrava muito até ajuda financeira. Bom, eram outros tempos. As pessoas eram muito religiosas no sentido devocional e de medo. A experiência de Deus, ela passava por esses intermediários, por esses gestos, por essas missas, terços. Oração espontânea não havia, não me lembro da oração espontânea. Se rezava por uma boa colheita, se rezava por uma boa sementeira, se rezava pela chuva, se rezava pelo tempo. Deus podia castigar o palavrão, Deus podia castigar uma ofensa aos pais. Enfim, um Deus assim, carrasco. Mas, repito, Larissa, a ausência do conhecimento bíblico, ele origina tudo isso. Isso é fato. Quando você não conhece o Deus da Bíblia e faz uma sincronia entre o Antigo e o Novo Testamento, você cai, então, em devoções e até adoração a um Deus que, às vezes, não corresponde ao Deus da Bíblia. Isso é um fato. É uma coisa que a gente percebe quando vai para Portugal, e não só Portugal, também toda a Europa, é esse formalismo realmente a gente percebe até hoje, diferente do nosso. O fato também que é uma coisa diferente, que eu não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo já assistiram missas com padres locais, que não tem a resposta, né, da oração eucarística, a resposta só tem aqui no Brasil. E uma outra coisa que é muito diferente da nossa forma de enxergar a Eucaristia é que lá nem sempre eles comungam, a comunhão deles acontece ocasionalmente. E aqui, todas as vezes que nós vamos à missa, a gente se sente na obrigação ou na necessidade de fazer a comunhão, né? E lá já é diferente um pouco isso também. É uma mudança conceitual. Temos aí uma questão conceitual por trás. No Brasil, ir à missa e não comungar seria, como muitas pessoas falam, ir num banquete e não comer. Em Portugal, não. Portugal é ir à missa e comungar se pressupõe que você está preparado. Se você não confessou e faz tempo, você não comunga. E como nem sempre as pessoas confessam, ou porque o padre não estava disponível, e talvez por uma questão tradicional de confessar uma vez pela Páscoa. Eu vejo pelo meu pai o seguinte, que é um homem rigoroso. O meu pai confessava perto da Páscoa, comungava na Páscoa, comungava mais um domingo ou dois e ficava quase um ano sem comungar. Aí você pergunta, mas por que ele não confessava, então, mais vezes, todo mês, 2 em 2 meses? A resposta, com certeza, será cultural. Preguiça de procurar o padre estava ausente, ou na cabeça dele o tal dos confessos, como se fala em Portugal, o tal dos confessos, só ocorria uma vez pela Páscoa e, consequentemente, a comunhão. Muitas pessoas têm essa noção de que, lá em Portugal, comungar em pecado, com certeza estão certas também nisso, mas que tipo de pecado, hein? A gente se pergunta, e por que não confessa?
Portanto, comungar só quando se está preparado. No Brasil, as pessoas talvez até confessem mais, os padres estão disponíveis, estão atendendo, mas é quase improvável e impossível que a pessoa vá na igreja sem comungar e talvez muitas vezes, Larissa, inconvenientemente. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para o Padre Valdemar, que está aqui assistindo a gente, que já foi para Portugal, num grupo conosco, inclusive já falou que vai celebrar a missa à intenção do meu aniversário amanhã, agradeço. Olá, ele Valdemar. Já foi para Portugal e já foi visitar Fátima junto, e eu quero relacionar um pouco a mensagem de Fátima, porque muito mais do que a aparição de Fátima, é a mensagem que Fátima diz, que é da questão da oração, é a questão da conversão, é isso que ela sempre coloca em todas as aparições. Nós podemos também fazer uma relação com a mensagem de Fátima, com a mensagem da Bíblia, porque também a mensagem da Bíblia é um pedido também, uma das mensagens é um pedido de oração a mais para que a gente possa se converter. Podemos fazer essa relação? Bem lembrado, porque primeiro, um dos critérios que leva a igreja a aceitar uma aparição é a sintonia da mensagem da aparição com o Evangelho. Nossa Senhora, se falar alguma coisa numa aparição díspar do Evangelho, longe das palavras de Jesus, não é a Nossa Senhora verdadeira, não é a Nossa Senhora da Bíblia. Esse é um critério fundamental para a igreja aceitar a veracidade de uma aparição. No caso de Fátima, a mensagem de oração, de conversão, de se voltar para Deus, etc., é uma mensagem que está logo no início dos evangelhos, Evangelho de Marcos, principalmente. Então, é uma mensagem válida em Fátima, em todo lugar do mundo. Talvez esse tenha sido um dos motivos do sucesso de Fátima, da mensagem de Fátima. Claro, Larissa, que depois Fátima tem muito a ver com a história de Portugal, com a história de todas aquelas décadas de Portugal, até a década de 80, talvez. E Portugal sofreu nas mãos da maçonaria, principalmente, sofreu nas mãos de um anticlericalismo dos anos 20, sofreu com a ditadura e sofreu com as guerras na África, nas colônias africanas, a partir de 60 e um pouco antes na Índia. Ora, guerra é morte. Guerra é filho que vai para a guerra. Guerra é mãe que fica sem filho. Entra aí a jogada de Fátima. Eu vou a Fátima pedir para que o meu filho volte. Eu vou a Fátima agradecer que o meu filho voltou. Eu vou a Fátima fazer um sacrifício, dar uma oferta. Bom, aí entra toda essa conjuntura de santuário. Eu vou a Fátima e trago um recuerdo, uma recordação para o meu vizinho. Em Fátima eu rezei por ti, uma série de lembranças que tem em Fátima, e até a década de 80, em que as estradas portuguesas eram horríveis, e nem todo mundo podia sair de casa, atrás dos montes, ir a Fátima e voltar, era quase impossível, e hoje se faz isso tranquilamente. As pessoas iam a Fátima com muito sacrifício. Ônibus precários, carros precários. E aí descobriram a validade de uma coisa super antiga, que é a caminhada a pé para Fátima. Eu falo super antiga porque ela é medieval. Ela é de Jerusalém, ela é de Santiago de Compostela, é de outros santuários europeus e também de Fátima. As pessoas vão a pé a Fátima. Não na chegada, que é o importante. O importante é caminhar, é o sacrifício. O importante é essa metáfora, esse paradigma da vida, que é uma caminhada para o absoluto. Isso é muito bonito. E Fátima, então, ficou no inconsciente do cristão português, ao ponto de se confundir com a própria identidade do católico português. Católico de Fátima. Quem não gosta da Nossa Senhora de Fátima não é católico. E você sabe, e os nossos amigos aqui sabem, que não é obrigatório para o católico acreditar nas aparições, seja de Fátima, seja qualquer outra, né? O católico ele pode ser sugerido, recomendado, mas não é obrigatório acreditar. Uma outra relação... Agora vou aqui passar para um quadro de Trás-os-Montes, um quadro da minha terra, de uma aldeia, olha só, uma aldeia transmontana, por acaso a aldeia de Alfões. Só por um acaso, né? Por acaso a aldeia de Alfões,
a tal da rua onde morriam as pessoas. A minha mãe rezava um Pai Nosso por cada uma delas. Uma outra tradição importante que vem de Portugal, que na verdade nós chamamos de Santo Antônio de Pádua, mas é um santo que nasce em Portugal. Então Santo Antônio de Lisboa, em Portugal a gente ouve bastante. É um santo que teve uma disseminação Vamos lá para rápida Santo Antônio, então. Da santidade dele, porque ele era um exímio pregador e ele sabia decorar a Bíblia, tinha uma eloquência na fala muito boa. Então, o fato dele de não só de saber decorar a Bíblia, mas também colocá-la em prática, permite também que, a exemplo de Santo Antônio, a gente também possa pensar em ser santo aqui na Terra? Santo Antônio é um fenômeno. Nós estamos 900 anos atrás, lá, quase. Ele nasce em Lisboa, onde está hoje aquela igreja de Santo Antônio, perto da Sé Catedral de Lisboa, na Moraria, um lugar charmoso, agradável. Ali é um lugar que foi o point árabe do início da cidade de Lisboa. Não, do início não, mas do período árabe que durou ali do século VIII até o século XII, até quando Afonso Henriques conquistou Lisboa, mais ou menos em 1180, uma coisa assim. E depois ele estudou em Coimbra, nos Frades, e depois foi para a Itália e morreu. Mas ele foi evangelizador no norte de África. Ele era um missionário. E eu falo que é um fenômeno pelo conhecimento da palavra de Deus em termos de oralidade e em termos de tê-la gravada na mente e no coração. Ele era um exímio pregador, famoso sermão de Santo Antônio aos Peixes, ficou para a história como tipo, os homens não me escutam, prego aos peixes. Enfim, mas talvez nem tenha sido só isso. Mas é uma pessoa que conciliou e soube trazer para o dia a dia do século XII e XIII coisas que tinham a ver com a Bíblia, que não era tão comum, tão frequente. E, ao mesmo tempo, também, essa santidade que passa pela identificação com os doentes, com os mais pobres, com os ateus, no caso, os árabes do norte de África, com os que estão sofrendo, entrando depois ele na ordem franciscana. Então, isso é uma coisa muito legal. Santo Antônio ficou no inconsciente português, porque depois daí, Larissa, vem todas essas coisas que difícil de explicar, porque as moças recorrem a Santo Antônio para casar. Acho que você sabe melhor do que eu essa historinha, com certeza, né? Sim. Tentamos já aqui, não deu muito certo, mas a gente continua tentando. Não deu tentando, muito certo, tá? mas você deve saber melhor do que eu, né? Eu não sou muito chegado nessas explicações, né? Mas é um exímio pregador e aquele homem que, na verdade, trouxe a Bíblia para o inconsciente das pessoas, porque numa época que só havia pergaminhos, o livro vem, Gutenberg vem mais tarde, não tinha livro nenhum, com certeza. Você vê um Santo Antônio no púlpito, na rua, falando frases bíblicas e pregando a palavra de Deus. Eu acho uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Não é que eu tenha estudado em Coimbra, mas Coimbra também já era um point, estava se configurando como um dos points de cultura da Europa, junto com Salamanca, né? Bom, a gente tem o nosso objetivo de falar 30 minutos, por incrível que pareça, já foram os 30 minutos. Fala sério, gente. Já mostrei o pôr do sol de Florestópolis, já mostrei Alfonge. E eu queria, então, que a gente encerrasse com uma oração para que a gente pudesse estar nos despedindo dessa live e nos preparando daí para a próxima, que vai ser na quarta-feira, falando sobre um pouco mais da cultura de Portugal, falando um pouco de Camões, Fernando Pessoa. Esse vai ser o nosso foco na quarta-feira. Então, quero encerrar com essa sua oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos por esse momento. Eu te agradeço pessoalmente por ter nascido nesse país que me deu aquilo que eu sou, em termos de religião, em termos de cultura, em termos de família, devoção também à Mãe de Jesus. Te agradeço por ter tido várias oportunidades de levar, através da Sacratura também, pessoas para conhecerem a minha terra, conhecer vários lugares. Te agradeço a coragem, o ânimo que estás me dando nesse momento também, apesar dos momentos difíceis que todos estamos vivendo, e invoco a tua bênção
tua bênção especial sobre cada um dos que estiveram sintonizados com a gente nessa live, e quero que seja uma bênção de muita perseverança, uma bênção de muito ânimo, de muita fé e de muita esperança, como falava no início. E que tu estejas presente na nossa vida em todos os momentos, principalmente nesses que têm uma tribulação muito grande. Amém. Amém. Muito obrigada. É sempre tão bom ouvir você falar. Foi muito gostoso. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco durante esses 30 minutinhos de oração. E nos encontramos na quarta-feira, daí no Instagram da Sacratur, às 7 horas da noite, para conversar um pouquinho mais sobre a cultura de Portugal, que ainda tem mais uma semana para tratar Portugal. Esperamos você lá. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. Larissa, como é que é em Portugal? Beijinhos, beijinhos! Beijinhos, adeus, adeus! E até a próxima. Beijinhos! Tchau!